certo espírito crítico, que não quer dizer exclusão da emoção, e de outro lado, a representação dramática, que é feita a partir da emoção e se deixa empurrar, digamos assim, pela emoção. Quer dizer que esse tipo de teatro da emoção, ele busca estabelecer não o distanciamento crítico, mas uma espécie de identidade que é emocional e chega ao ponto de despertar no espectador até mesmo uma espécie de estado de êxtase, dionisíaco, se vocês quiserem. O que Brecht tinha em cena? Stanislavski? Não. Duvido. Porque Stanislavski tornou-se um nome universal, de fato, depois de 1932, com a fundação do Actors Studio em Nova York. Aí, de fato, ele foi, através dos americanos, tornou-se um ídolo mundial. Mas na Europa, Stanislavski nunca foi muito conhecido e continua muito ignorado, inclusive, surpreendente isso. Eu acho que o que ele tinha em mente era um diretor de teatro da Alemanha, Max Reinhardt, que montava, na virada do século, os textos de Hofmannsthal. Esse Hofmannsthal foi um dramaturgo muito conhecido, fez muita coisa para a ópera. As óperas de Richard Strauss, a maioria foi texto de Hofmannsthal. E os textos dramatúrgicos de Richard Strauss, todos eles, creio que todos eles foram montados por Max Reinhardt. E Brecht fez um estágio, digamos assim, passou uma temporada, acho que um ano inteiro, trabalhando com Max Reinhardt, nos anos 20 já. Ainda hoje, no Festival de Música de Salzburgo, dedicado a Mozart, o festival todos os anos começa com a encenação de uma peça de Hofmannsthal, que é Jedermann, cada um. Não é ópera, mas tem tudo a ver com a ópera. Não tem música, mas no fundo é ópera. Quer dizer que quando no festival eles montam o Jedermann, não estão fazendo uma concessão ao teatro, a outra coisa que não a música. Ao contrário. É uma concepção da ópera que se desenvolveu na Alemanha e que está na base disso tudo. Porque quando Brecht contrapõe aqueles dois quadros, o épico e o dramático, ele sublinha, grifa duas palavras. E essas duas palavras são fundamentais para entender o que eu vou falar até o fim da minha aulinha aqui. A primeira é Trennung, separação. Todo o teatro de Brecht, a prática de Brecht, a dramaturgia de Brecht, são maneiras de cultura da separação. Essa separação pode ser desenvolvida de muitos níveis, de muitas maneiras, muitas focagens e coisas assim, mas sempre se trata de uma cultura da separação. Uma coisa é beber a água, outra coisa é ficar separado da água, contemplar a água e analisar a água, até beber água, inclusive, também. Essa separação é o conceito básico de toda a poética do Brecht. E a outra expressão que ele sublinha é Gesamtkunstwerk, quer dizer, obra de arte total. Em alemão é uma palavra só. Essa expressão, obra de arte total, é de Wagner, foi forjada por Wagner. E isso já diz tudo. Ele está preocupado, no fundo desse discurso dele tão famoso, justamente com a questão da ópera. Claro que não é Wagner diretamente que ele vai atingir. Wagner estava morto desde 1860, 65. Ele vai atingir é Max Reinhardt. Porque o Max Reinhardt fazia ópera sem música, usava música, mas não era ópera cantada. Os espetáculos dele tinham uma grandiosidade fantástica, e isso é ópera. Assim como, por exemplo, os espetáculos de Maurice Béjart, talvez tenham visto, ao menos em filme, né? No fundo é um tipo de balé, que é ópera. A concepção geral é operística. E o Max Reinhardt fazia isso, e o Hofmannsthal estava de acordo justamente com isso. Eu já vou voltar ao tema para dizer por quê. Agora, eu imagino perfeitamente bem a cena. Eles eram amigos, não muito íntimos, mas eram amigos. Max Reinhardt bem mais velho que Brecht. E às vezes, Max Reinhardt
ia até o teatro em que Brecht estava ensaiando, sentava atrás no escuro e ficava olhando. Depois ia embora, sem fazer nenhum comentário. Ele fazia muito isso. Ele ficava intrigado com aquele trabalho que o Brecht estava fazendo. E sabe o que o Brecht estava fazendo? Ele estava rompendo os limites. Ele estava desconstruindo aquilo que o próprio Brecht tinha aprendido ou visto nas montagens do Max Reinhardt. Ao invés de fazer a grande totalidade, produz o êxtase, a identificação, a grande emoção, a vontade de transformar a vida e coisas assim, produz o efeito de dionisíaco, se vocês quiserem. Brecht desconstruía isso tudo e queria atingir uma totalidade, uma unidade completamente diferente, submetida àquele princípio da separação. E o modo como Brecht fazia isso tudo realizava, no meu entender, essa minha interpretação, pode ser contestada, entendeu? Era ópera. E eu vou dizer por quê para vocês. E vou falar, por isso mesmo, um pouco da ópera moderna, de um modo geral. Porque uma coisa que me escandaliza já há muito tempo, sabe o que é? É que se vocês quiserem saber o que é ópera, tem que buscar a história da música. Mas se vocês quiserem saber a origem da ópera, que é a tragédia grega, tem que buscar a história da literatura dramática. É uma cisão muito curiosa. Por que a ópera não pertence à literatura dramática e à história do espetáculo? Por que a ópera pertence à história da música e sistematicamente? Porque a ópera moderna, já com Monteverdi, o famoso Orfeu de 1606, quis restabelecer as relações com a velha tragédia grega. Então a ópera vem de fato, a ideia fundamental dos modernos é justamente a tragédia grega. Vamos refazer aqui. A temática está na mitologia greco-romana, quase na sua inteireza. Então, o que eles querem fazer, de fato, é um tipo de ópera ou de tragédia grega, no fundo é a mesma coisa. Só que esse grande projeto, no início da burguesia moderna, no meu entender, isso não é uma crítica negativa que eu faço, eu sou um ouvinte fanático de ópera. No meu entender, acabou num fracasso muito grande. Porque primeiro veio o Barroco. O Barroco produziu uma série de coisas interessantíssimas, né? A começar por Monteverdi, o Orfeu, até o fim do Barroco. Quando acaba a ópera, acaba toda a arte religiosa, a arte de conotação político-religiosa, mitológica, termina. E aí vem um crítico alemão chamado Lessing, e fez uma crítica violenta à ópera barroca. E disse que essa ópera, ela se perdia no arbitrário, no divertissement. No fundo, ela não tinha muito sentido. Porque, vejam bem, o que é que diz para nós o Orfeu? É uma bela lenda, uma bonita história. Ou você sabe quem era Orfeu? Sabe quem era o pai de Orfeu? Era Apolo, o deus do sol, da luz, da inteligência. E no fim entra em cena para consolar o filho e dar uma esperança mínima para ele. Ele vai ver a amada novamente um dia, tralestele entre as estrelas, e aí vai arrancá-la do inferno, para onde ela tinha sido condenada. Então ele procura consolar e os dois sobem, os Abraão sobem e cantam um dueto maravilhoso, pai e filho.